O bolo era de brigadeiro, meu favorito. 78 velinhas azuis, uma para cada ano da minha vida. Meu filho, Ricardo, segurava até a caixa de papelão com o nome daquela confeitaria chique da rua Oscar Freire. O sorriso dele não chegava aos olhos. Eu já sabia. Mulher velha sente essas coisas nos ossos, como sente a chuva que vai cair. Estávamos no carro dele, um carrão importado que cheirava a couro e a dinheiro que eu nunca tive. Ele não me levou para casa, para o meu sobrado na Muca, onde cada rachadura na parede conta uma história. Ele parou em frente a um prédio enorme, com um jardim que parecia de plástico e um nome pomposo na entrada. Residencial Acalanto Dourado. Um nome bonito para uma gaiola. Ele me ajudou a descer do carro. O braço dele era firme, mas frio. Uma moça de branco veio nos receber com um sorriso ensaiado. Ricardo me entregou a caixa do bolo. Feliz aniversário, mãe! A voz dele era um sussurro estranho. Ele me deu um beijo na testa, um beijo que gelou minha pele. Quando ele se virou para ir embora, eu segurei a manga da camisa dele. Meu filho, o que é isso? Onde estamos? Ele puxou o braço com força e o sorriso falso finalmente caiu do rosto dele. Os olhos dele, que um dia foram o meu mundo, agora eram duas pedras de gelo. É o seu novo lar. Você não tem mais condições, mãe. Está ficando esquecida, perigosa para si mesma. Então ele se inclinou e falou bem perto do meu ouvido, para que só eu escutasse. Cada palavra uma facada. Apodreça aí, sua desgraçada. Ele entrou no carro e sumiu na paisagem cinzenta de São Paulo. A moça de branco, acho que se chamava Cíntia, me levou para dentro. O lugar era luxuoso, limpo até demais. Cheirava a desinfetante de lavanda e a solidão. Meu quarto tinha uma janela grande com vista para o jardim perfeito. Tinha uma cama arrumada, um armário vazio e uma televisão na parede. Não tinha minhas fotos, meus santos, o cheiro do meu café passado na hora. Naquela primeira noite eu não chorei. Eu comi uma fatia do bolo de brigadeiro com os dedos, sentada na beirada da cama. O doce parecia amargo. A raiva que eu senti era uma brasa quente no meu peito. Apodrecer? Não, eu não ia apodrecer. Eu ia fazer Ricardo se arrepender de cada letra daquela frase. Os primeiros dias foram de observação. Eu fingia ser exatamente o que ele disse que eu era. Uma velhinha confusa, meio surda, que se perdia no corredor. Eu sorria para as enfermeiras, elogiava a comida sem gosto, participava da aula de pintura e só pintava borrões. Deixei eles pensarem que eu era inofensiva. Mas à noite, no silêncio do meu quarto, minha mente trabalhava. Eu lembrava de tudo. Lembrei de quando o Ricardo era pequeno e eu trabalhava de costureira e faxineira para comprar o material escolar dele. Lembrei de quando ele, já um homem feito, me pedia dinheiro emprestado para um negócio que nunca dava certo. Lembrei dos papéis que ele me fez assinar um mês atrás, dizendo que era para renovar meu plano de saúde. Ele disse: "Assina aqui, mãe. É só burocracia." E eu, cega de amor, assinei. Meu plano começou com uma coisa simples. A enfermeira Camila, uma moça boa, com cara de quem se preocupa de verdade. Um dia, ela veio medir minha pressão e eu comecei a chorar baixinho. "O que foi, dona Elza?" Ela perguntou com a voz macia. "É que hoje faz um mês que meu Ricardo não me liga. Ele deve estar tão ocupado, coitado. A empresa dele, sabe? Ele me disse que estava quase falindo. Tenho tanto medo que ele perca tudo." Eu sabia que a empresa de Ricardo ia muito bem. Ele vivia se gabando, mas a semente da dúvida estava plantada. Camila me olhou com pena. O segundo passo foi com a dona Odete, a rainha da fofoca do segundo andar. Numa tarde, no jardim, enquanto ela me contava pela 10ª vez sobre o neto que passou em medicina, eu interrompi. "Sabe, Odete, meu filho é um anjo. Outro dia ele me trouxe uns papéis. Acho que era para me colocar como sócia da empresa dele. Para garantir meu futuro", ele disse. "Um coração de ouro, o meu Ricardo." Odete arregalou os olhos. A história de um filho colocando a mãe senil como sócia de uma empresa quase falida era boa demais para guardar. Em 2 dias, a história toda distorcida já era assunto em todo o asilo. Ricardo não aparecia. Era perfeito para o meu plano. A ausência dele confirmava a história da negligência. A assistente social, uma mulher séria chamada Lúcia, me chamou para uma conversa. Eu fui, mancando um pouco mais do que o normal, com a minha melhor cara de coitada. Contei a ela sobre os papéis, sobre minha preocupação com a falência do meu filho, sobre como eu assinei sem ler direito, porque mãe confia em filho. Não é mesmo? Lúcia franziu a testa. Abandono de incapaz e abuso financeiro são coisas sérias. A primeira ligação que Ricardo recebeu do asilo não foi para saber se ele queria agendar uma visita. Foi uma intimação para uma reunião com a diretoria e a assistente social. Ele apareceu na semana seguinte. A cara dele era uma mistura de raiva e espanto. Ele me viu no corredor e veio na minha direção duro. "Que história é essa que a senhora anda espalhando, mãe?" Eu me encolhi, olhei para a enfermeira Camila que estava perto e disse com a voz trêmula:
Meu filho, que bom que você veio. Eu estava com tanta saudade. Você trouxe aquele doce de abóbora que eu gosto? A cara dele se fechou ainda mais. Na frente de todo mundo, a raiva dele parecia crueldade. Ele estava caindo na minha teia. A vingança, no entanto, precisava de um golpe final. Eu sabia que Ricardo era orgulhoso e que sua esposa, Beatriz, se importava mais com as aparências do que com qualquer outra coisa. Eles moravam em um condomínio de luxo no Morumbi, onde a vida de todo mundo é uma vitrine. Usei meu único telefonema da semana. Não liguei para um parente. Liguei para a Zezé, minha vizinha da Moca há 50 anos, a maior e mais eficiente rede de notícias do bairro. Contei uma história triste de como meu filho me deixou aqui para poder vender minha casinha, de como eu estava sozinha e com saudades do meu papagaio, o Louro. Eu nem tenho um papagaio, mas a história funcionou. A Zezé, indignada, fez o que eu esperava. Contou para todo mundo. A história viajou da Moca para outros bairros de boca em boca, até que, como um milagre, chegou aos ouvidos certos, chegou na manicure da Beatriz. A vida de Ricardo começou a virar um inferno. A esposa, humilhada, passou a pressioná-lo. Os amigos o olhavam de lado. O castelo de cartas dele estava desabando. Desesperado para provar que eu estava senil e precisava mesmo de cuidados, ele decidiu fazer o que deveria ter feito antes. Arrumar minhas coisas na casa da Moca para pegar meus documentos antigos, laudos médicos, qualquer coisa que o ajudasse. Ele queria vender a casa rápido, pegar o dinheiro e sumir. E foi aí que ele descobriu. Mas antes de eu continuar essa história que vocês precisam ouvir, me façam um favor. Apertem esse botãozinho de curtir aí embaixo. Vocês sabem como é, né? Uma mulher da minha idade precisa de todo o carinho que conseguir. E se vocês gostam dessas histórias que a vida ensina, se inscrevam no canal. Prometo que sempre terei uma história para contar. E vocês sempre terão uma cadeira na minha mesa. Ele não descobriu apenas que eu não era senil. Isso ele já desconfiava. Ele descobriu o porquê de tudo. No fundo falso do meu armário de costura, atrás de retalhos velhos e carretéis de linha, ele encontrou uma caixa de metal. Dentro, não havia joias. Havia extratos bancários de contas que ele nunca soube que existiam. Títulos de investimento. A escritura de 2 apartamentos pequenos, alugados, que eu comprei com o dinheiro que juntei a vida toda, um real sobre o outro. O pai dele, meu falecido marido, tinha nos deixado com uma dívida enorme e eu aprendi do jeito mais difícil a nunca mais depender de homem nenhum, nem mesmo do meu próprio filho. Eu construí meu pequeno império em segredo para me proteger. Mas o pior para ele foi a carta que encontrou junto. Uma carta que eu escrevi para o meu advogado há 5 anos, quando a ganância de Ricardo começou a ficar mais evidente. Na carta, eu detalhava todos os meus bens e deixava uma instrução clara. Havia também uma cópia autenticada dos papéis que ele me fez assinar. Ele achou que estava assinando uma procuração para administrar meus bens, mas a última página, a que importava, que eu troquei na hora com as mãos trêmulas enquanto ele estava distraído no celular, era outra coisa. Era um documento que dizia que, caso eu fosse interditada por ele, todos os meus bens seriam imediatamente transferidos para uma fundação de caridade que cuida de idosos abandonados. E a minha casa na Moca, o único bem que ele sabia que eu tinha, seria doada para Zezé. Ele chegou no asilo branco como papel. Não gritou, não xingou. Ele apenas se sentou na poltrona na minha frente, com os papéis na mão. Por quê? Foi a única coisa que ele conseguiu dizer. Eu parei de fingir. Minha coluna ficou reta, meu olhar ficou firme. A velhinha confusa morreu ali. Porque eu te conheço, Ricardo. Eu vejo o seu pai em você, a mesma pressa, o mesmo olho grande no que não é seu. Eu só queria um final de vida tranquilo. Você não precisava de nada disso. Você já tem tudo, mas você quis mais. Você quis tudo. Ele olhou para a janela, para o jardim perfeito e sem vida. Ele não tinha perdido só uma herança. Ele tinha perdido tudo, porque a ganância o cegou. Eu continuei. Apodrecer, você disse? Pois olhe bem, meu filho, quem vai apodrecer agora, afundado em dívidas para manter uma vida de mentiras? Sem a herança da mamãe para te salvar, eu estou em um asilo de luxo. Tenho comida, cama limpa e agora, graças a você, uma paz que eu não sentia há muito tempo. Eu peguei um pedaço de tricô que estava fazendo. O barulho das agulhas era o único som no quarto. Ele se levantou, um homem derrotado. E eu, na minha cadeira, na minha gaiola dourada, me senti pela primeira vez em muito tempo completamente livre. A vingança não é doce, é amarga, fria e precisa. E às vezes é a única coisa que resta. A porta se fechou com um clique suave, abafado. O som do mundo de Ricardo acabando. Eu fiquei ali, sentada, com as agulhas de tricô paradas nas mãos. O silêncio que ficou no quarto era pesado, denso. Não era o silêncio da paz. Era o silêncio de um campo de batalha
Depois que o último soldado caiu, ele se foi. Um homem que entrou aqui achando que era o rei do mundo, saiu como um fantasma. Eu olhei para as minhas mãos, enrugadas e cheias de manchas da idade. Foram essas mãos que tricotaram o cachecol que ele usou no primeiro dia de aula, e também foram essas mãos que, com uma simples assinatura, desfizeram a vida dele. A vingança, eu pensei de novo, não tem gosto de nada. É só um vazio gelado que ocupa o lugar da dor. Nos dias que se seguiram, uma rotina estranha se instalou. A paz que eu disse que sentia era, na verdade, uma calma assustadora. As enfermeiras continuavam entrando no horário, sorrindo seus sorrisos ensaiados. Bom dia, dona Elza. Dormiu bem? Eu sorria de volta. Como um anjo, minha filha. Elas não sabiam que o anjo aqui tinha afiado as asas até virarem facas. O asilo, que antes parecia uma prisão de luxo, agora era meu palácio. Eu passeava pelos corredores com a minha bengala, observando os outros velhinhos jogando cartas ou vendo televisão. Eles falavam dos netos, das saudades, das dores no corpo. Eu só ouvia, não tinha nada para compartilhar. Minha história tinha acabado naquele dia, com o clique da porta. O resto era só esperar. Eu me lembrava de Ricardo pequeno. Morávamos numa casa simples na Mouca. Ele corria pelo quintal atrás de uma bola de capotão, com os joelhos sempre ralados. O pai dele, um homem que também tinha o olho maior que a barriga, prometia mundos e fundos para ele. Você vai ser grande, meu filho. Vai ter um carrão. Vai morar nos jardins. E eu, quieta na cozinha, fazendo o jantar, pensava que a única coisa que queria era que ele fosse um homem bom. O pai dele se foi cedo, afundado nas próprias promessas não cumpridas, e deixou para Ricardo a mesma sede, a mesma pressa. Eu tentei. Deus sabe como eu tentei ensinar que a felicidade não estava no tamanho da casa ou na marca do carro, mas ele olhava para os prédios chiques do outro lado do rio e os olhos brilhavam com a mesma cobiça do pai. Ele via o que o pai queria que ele visse. E eu era só a velha, a mãe, a que ficava para trás. A que ele precisava tirar do caminho para pegar o atalho que o levaria mais rápido para o topo. Uma semana depois da visita dele, eu recebi outra. Era um homem de terno, que se apresentou como Dr. Almeida, o advogado de Ricardo. Ele sentou na mesma cadeira que meu filho tinha sentado. Tinha um olhar cansado e uma pasta de couro sobre o colo. Ele pigarreou. Dona Elza, eu vim a pedido do seu filho. Na verdade, a pedido da esposa dele. Eu continuei meu tricô. O barulho das agulhas era constante. Pois não, doutor. Aconteceu alguma coisa com a minha nora? Ela está bem? A minha voz saiu doce, preocupada. Uma atuação digna de um grande teatro. Ela está abalada, senhora. Muito abalada. O Ricardo, ele perdeu tudo. O advogado abriu a pasta e eu nem precisei olhar. Eu sabia o que tinha ali. Contratos, dívidas, avisos de despejo. O roteiro da minha peça. A senhora mudou o seu testamento e, como sabe, transferiu todos os seus bens para uma fundação de caridade. A casa onde eles moravam, no Morumbi, estava no seu nome. Os carros, a casa de praia no Guarujá, tudo. Ricardo usava o seu patrimônio como garantia para os negócios dele, para os empréstimos. Ele fez uma aposta muito alta, dona Elza, contando com a herança. Quando os bancos descobriram que a garantia não existia mais, foi um efeito dominó. Eu parei o tricô e olhei para ele. Efeito dominó? Que expressão bonita, doutor. Eu diria que foi mais como demolir um prédio. A gente tira uma viga de sustentação e o resto vem abaixo. É física, não é? O homem me olhou desconcertado. Senhora, com todo respeito, ele é seu filho. Ele está desesperado. Perdeu o emprego. Os sócios o abandonaram. A mulher dele o deixou, levou as crianças. Ela disse que não ia viver na miséria por causa de um homem irresponsável. Ele está morando de favor na casa de um amigo. Ele não tem nada. Literalmente nada. Eu suspirei. Um suspiro longo de quem carrega o peso do mundo. Que pena. Um rapaz tão promissor tinha tudo para dar certo. Mas a ganância, doutor, a ganância é um bicho que come a gente por dentro. Come a alma, come o juízo. Quando a gente vê, só sobrou a casca. Ele me pediu para ver se a senhora reconsideraria. Ele disse a voz baixa. Qualquer ajuda. Ele disse que entendeu o recado, que pede perdão. Perdão. Que palavra fácil de dizer, não é? E tão difícil de sentir. Perdão por ter me jogado aqui como um móvel velho. Perdão por ter desejado que eu apodrecesse. Perdão por ter me olhado com nojo no meu aniversário de 78 anos. Doutor, eu comecei. E minha voz era fria como o mármore do chão daquele lugar. Diga ao meu filho que eu o perdoo. Diga a ele que
toda noite, antes de dormir na minha cama limpa e quente, com a barriga cheia da comida que me servem, eu rezo por ele. Rezo para que ele encontre um teto para se abrigar da garoa fina de São Paulo, que ele encontre algo para comer. Diga a ele que o meu perdão ele tem, o meu dinheiro, a minha ajuda, e isso ele nunca mais terá. Uma mãe perdoa, doutor, mas ela não esquece. O advogado me olhou por um longo tempo. Acho que ele via ali na minha frente, não uma velhinha frágil, mas algo que ele não conseguia entender. Ele fechou a pasta. Eu entendo, dona Elza. Vou dar o seu recado. Ele se levantou e foi embora, deixando o mesmo silêncio pesado de antes. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. A Vitória não tinha mais o mesmo gosto. As palavras do advogado ecoavam na minha cabeça. A mulher o deixou, levou as crianças, meus netos. Eu não pensava nele. Na minha guerra contra o meu filho, eu não vi os civis inocentes no meio do fogo. Eu me lembrava do aniversário de 5 anos do meu neto mais novo, o Lucas. Ricardo e a esposa fizeram uma festa enorme num buffet chique no Itaim Bibi. Eu me senti um peixe fora d'água. Tudo era grandioso, exagerado. Ricardo mal falou comigo. Estava ocupado demais mostrando seu status para os amigos. Mas o Lucas, ele veio correndo e me abraçou. Vovó, você veio. Guarda um pedaço de bolo para mim? Agora, por minha causa, o Lucas não teria mais festas em buffets chiques. Talvez não tivesse nem o bolo. A imagem do meu neto me veio à mente e, pela primeira vez, uma rachadura apareceu na minha armadura de gelo. A vingança é uma arma que atira para os dois lados. Eu mirei no meu filho, mas o tiro atravessou ele e acertou gente que não tinha nada a ver com a nossa guerra. Naquela noite, eu não consegui dormir. A janela do meu quarto dava para uma parte do jardim. As luzes da cidade de São Paulo criavam um brilho alaranjado no céu, mesmo de madrugada, a cidade que nunca dorme. E eu ali, acordada com meus fantasmas. O fantasma do meu marido, que me ensinou sobre a cobiça. O fantasma do meu filho, que aprendeu a lição bem demais. E o meu próprio fantasma, a mulher que eu tinha me tornado. Uma estrategista fria, uma carrasca. Eu me levantei e fui até a janela. A garoa fina começava a cair, molhando o vidro. Lembrei de uma vez, há muito tempo, quando o Ricardo era adolescente. Ele tinha brigado na escola e chegou em casa com o olho roxo. Eu cuidei dele, passei gelo e ele chorou no meu colo. Mãe, eu só queria que eles me respeitassem. Ele queria respeito, queria ser visto, ser grande. E ele achou que o dinheiro compraria isso. Talvez a culpa não fosse só dele e do pai. Talvez eu, na minha quietude, na minha tentativa de ensinar o caminho certo de um jeito que ele não entendia, também tenha uma parcela de culpa. Talvez eu nunca tenha conseguido mostrar para ele que o meu amor era a única herança que realmente importava. E agora era tarde demais. Eu destruí o Ricardo que ele se tornou. O homem arrogante, ganancioso. Mas no processo, será que eu não destruí também aquele menino de joelho ralado que corria no quintal? Será que ele ainda estava lá, em algum lugar, soterrado sob os escombros da vida que eu mesma demoli? A paz que eu sentia tinha ido embora. No lugar dela, ficou uma pergunta que doía mais do que a traição dele. Eu estava livre, sim, livre do meu filho, livre do passado, mas estava livre dentro de uma gaiola, cercada por um luxo que agora parecia zombar de mim. Eu tinha ganhado a guerra. Estava sozinha no meu trono, rainha de um reino de cinzas, e o silêncio ao meu redor não era mais o silêncio da vitória, era o silêncio da solidão. Uma solidão tão profunda, tão absoluta, que fazia o "apodreça isso, a desgraçada" dele parecer quase um sussurro de companhia. A vingança não é amarga nem fria, ela é vazia, e no final, a única coisa que apodrece é a alma de quem se vinga. E a minha, eu sentia, já estava começando a cheirar a pó. O cheiro de pó era real, não era só uma sensação, uma metáfora bonita para desgraça. Vinha do ar condicionado central, um sopro gelado e estéril que carregava as partículas de vidas passadas, de outros velhos que sentaram nessa mesma poltrona de couro falso, olhando para essa mesma vista dos prédios dos jardins. Uma vista cara que o meu dinheiro comprava, mas que meus olhos não viam mais. Eu via apenas vidro e concreto. Uma selva que tinha engolido meu menino e cuspido no lugar um estranho. Os dias se arrastavam numa rotina silenciosa. O café da manhã chegava numa bandeja de prata, com um suco de laranja que parecia mais amarelo do que a fruta. A enfermeira, uma moça chamada Lúcia, com um sorriso que não chegava nos olhos, me dava os remédios. "Para a pressão, dona Elza", ela dizia. "Para a memória." Eu sorria de volta. Minha pressão estava ótima. E minha memória... minha memória era a arma do crime. Afiada, cruel e
totalmente sob o meu controle. Foi ela que me permitiu desmontar o império do Ricardo peça por peça, como um castelo de Lego. Eu sabia onde cada centavo estava. O dinheiro que meu falecido marido, pai dele, suou para ganhar e que eu administrei com a precisão de um general. Ricardo achou que, me trancando aqui, com um laudo fajuto de demência senil comprado de um médico amigo, ele teria acesso a tudo. Ele não contava que eu já tinha passado os últimos 5 anos preparando o terreno. Advogados, contas no exterior, testamentos e mais testamentos, cada um anulando o anterior. Uma teia de aranha burocrática que o deixaria preso por anos, talvez décadas. A empresa, o bem mais precioso, eu vendi por uma fração do valor para um concorrente que eu sabia que a engoliria e a faria desaparecer. Os imóveis doei para instituições de caridade com cláusulas que os tornavam impossíveis de reaver. A fortuna que ele cobiçava virou fumaça. E a última notícia que tive, através de um informante que me custava mais que o meu plano de saúde, foi que a esposa dele, a perua que o ajudou a me colocar aqui, o tinha deixado. Levou o que restava. Minha vingança foi um prato servido com a paciência de uma vida inteira. E agora, o banquete tinha acabado. Sobraram apenas os ossos e a conta, que era toda minha, a solidão. Lúcia entrou no quarto uma tarde, trazendo o lanche. Um pedaço de bolo de fubá. O cheiro me atingiu como um soco no estômago. Me levou de volta para a casa da Vila Mariana nos anos 80. A cozinha era pequena, os azulejos brancos com florzinhas amarelas. Ricardo, com uns 7 anos, entrava correndo, o joelho sangrando depois de uma queda de bicicleta na calçada. O choro dele era alto, escandaloso. Eu o peguei no colo, o cheiro de suor e terra se misturando com o meu perfume. Lavei o machucado na pia, a água fria fazendo ele se encolher. Depois, passei mercúrio, soprando para arder menos. Tá vendo, Ricardinho? Já passou. Homem que é homem não chora por um raladinho. E então, eu cortava um pedaço generoso de bolo de fubá, ainda morno, e o mundo dele voltava a ser um lugar seguro. A lembrança foi tão forte que meus olhos arderam. Eu empurrei a bandeja. Não quero, Lúcia. Leve daqui. Mas a senhora adora bolo de fubá, dona Elza. Eu odiava aquele bolo seco, sem graça. Leve. Ela me olhou, confusa, mas obedeceu. O sorriso profissional dela vacilou por um segundo. Talvez ela tenha visto algo ali, uma rachadura na fachada da velhinha controlada. Naquela noite eu não consegui dormir. A imagem do joelho ralado não saía da minha cabeça. O sangue vivo, a sujeira da rua, a minha mão firme limpando tudo. Eu sempre limpei a sujeira dele. Quando ele pegou o carro escondido e bateu. Quando se meteu em briga na faculdade. Quando falsificou minha assinatura num cheque para comprar um presente caro para uma namoradinha. Eu sempre estava lá com a água, o sabão e o dinheiro para consertar. Eu o ensinei a se levantar, mas talvez eu nunca o tenha ensinado a não cair. Pior, talvez eu tenha ensinado que sempre haveria um colo e um bolo de fubá esperando, não importa o tamanho do estrago. O homem ganancioso que ele se tornou. Fui eu que o criei? Ao protegê-lo demais, eu o deixei fraco? A pergunta era um veneno lento se espalhando pelas minhas veias. A certeza da minha justiça, a armadura que eu vesti por tanto tempo, começou a enferrujar. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio, de comida sem gosto e do zumbido do ar-condicionado. Eu já tinha me acostumado ao vazio, ou talvez o vazio tivesse se acostumado a mim. Era um sábado cinzento. A garoa fina de São Paulo, deixando tudo melancólico. Eu estava sentada na poltrona tentando ler um livro, mas as palavras dançavam na página sem formar sentido. A porta do meu quarto se abriu sem aviso. Não era Lúcia, era o segurança do andar, um homem grande com uma cara de poucos amigos. Atrás dele, uma figura que eu demorei a reconhecer. Era Ricardo, mas não o Ricardo que eu conhecia. Não o executivo de terno caro e sorriso arrogante. Este homem parecia velho, mais velho que eu. O cabelo, antes tingido de um preto artificial, estava ralo e cheio de fios brancos. Havia olheiras fundas e roxas sob seus olhos. Ele usava uma calça jeans surrada e uma camiseta amassada. Estava magro, os ombros caídos, como se o peso do mundo tivesse finalmente desabado sobre ele. O segurança olhou para mim. Ele insistiu, dona Elza. Disse que era uma emergência. Eu apenas acenei com a cabeça, dispensando o homem. A porta se fechou e ficamos nós dois sozinhos. O silêncio era pesado, cheio de coisas não ditas, de anos de ressentimento.
Ele ficou parado perto da porta como um bicho assustado, sem saber se entrava ou fugia. Seus olhos percorreram o quarto. O luxo frio, impessoal, a gaiola dourada que ele mesmo tinha construído para mim. Mãe! A palavra saiu rouca, um som estranho. Fazia tanto tempo que eu não a ouvia. A última vez que ele me chamou assim foi no dia em que me trouxe para cá. Depois vieram os gritos. O apodreça aí, sua desgraçada. Eu não respondi. Continuei sentada, o livro no meu colo, o coração batendo num ritmo calmo e frio. Eu não ia lhe dar nada, nenhuma reação, nenhuma emoção. Eu era uma fortaleza e meus portões estavam fechados. Ele deu alguns passos para dentro do quarto. Vi que seus sapatos estavam gastos, o couro rachado na ponta. Eu perdi tudo. A voz dele era um fiapo. A Vanessa me deixou, a casa, o carro, tudo. O banco levou tudo. Eu continuei em silêncio. A notícia não me trouxe alegria. Não me trouxe nada. Era apenas um fato, como saber que lá fora estava garoando. Você, ele começou, a voz tremendo de uma raiva fraca, impotente. Você fez isso. Você destruiu a minha vida. Finalmente, eu o encarei. Olhei bem no fundo dos olhos dele, os mesmos olhos castanhos que um dia brilharam de febre quando ele teve catapora. Não, Ricardo, eu não destruí a sua vida. Eu só tirei o meu dinheiro dela. A vida que sobrou, essa aí, a que não vale nada sem o dinheiro dos outros, essa foi você quem construiu. Minhas palavras foram calmas, precisas. Cada uma pedra atirada com pontaria. Ele balançou a cabeça como se não pudesse acreditar. Mas por quê? Por que fazer isso? Me deixar sem nada? Sou seu filho. Meu filho? Eu ri. Um som seco que arranhou minha própria garganta. Meu filho me visitava aos domingos. Meu filho me ligava para saber se eu tinha tomado os remédios. Meu filho lembrava do meu aniversário. Você, Ricardo, você é o homem que me jogou num depósito de velhos no dia em que eu completei 78 anos, para que eu morresse logo e você pudesse pegar o que era meu. Você não é meu filho. Você é um ladrão que por acaso saiu de dentro de mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram de autopiedade. As mesmas lágrimas de quando o brinquedo quebrava. De quando não conseguia o que queria. Eu não tinha escolha! Ele gritou, a voz subindo. A Vanessa, a pressão, as dívidas. Você não sabe como é. Você sempre teve tudo, sempre controlou tudo. Eu só queria o que era meu por direito. Direito. Repeti, me levantando pela primeira vez. Caminhei devagar até a janela. A garoa tinha engrossado e a cidade lá embaixo era um borrão de luzes. O único direito que você tinha era o meu amor. E você o jogou no lixo junto com a sua dignidade. Você achou que eu estava louca, não foi? Uma velha caduca que não sabia mais o que fazia. Foi fácil convencer a todos. A pobre Elsa, perdendo a cabeça. Mas você se esqueceu de uma coisa, Ricardo. Eu posso ter ficado velha, mas nunca fiquei burra. Ele se aproximou de mim. O cheiro dele era de desespero e de roupa suja. Me ajuda, mãe. Por favor, eu não tenho para onde ir. Eu estou dormindo num albergue no centro. Me dá uma chance. Qualquer coisa. O menino do joelho ralado estava ali, na minha frente, pedindo colo, pedindo bolo de fubá. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti alguma coisa. Não era pena, era nojo. Uma chance? Eu disse, me virando para encará-lo de perto. Eu te dei uma vida inteira de chances. Cada vez que eu limpei a sua sujeira, era uma chance. Cada vez que eu paguei as suas dívidas, era uma chance. Cada vez que eu perdoei as suas mentiras, era uma chance. Você gastou todas elas. Não sobrou nenhuma no estoque. Mas eu sou seu filho, ele repetiu a única frase que lhe restava. E eu sou a mulher que você condenou a apodrecer. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, não é? Ele me olhou e algo no rosto dele mudou. A autopiedade deu lugar a uma compreensão lenta e terrível. Ele não estava olhando para a mãe que podia salvá-lo. Estava olhando para a arquiteta da sua ruína. Ele estava finalmente entendendo. Não a parte do dinheiro. Isso era fácil de entender. Ele estava entendendo a profundidade do meu ódio, a imensidão da sua traição. Ele estava descobrindo que o que ele tinha matado em mim não era o amor, mas a capacidade de perdoar. Você sempre me odiou, não é? Ele sussurrou. A pergunta me pegou de surpresa. Odiei? Não, eu o amei. Amei tanto que doeu. Amei tanto que tentei moldá-lo, protegê-lo, e no processo talvez eu o tenha quebrado. O ódio veio depois. O ódio foi uma reação à dor, uma casca grossa que cresceu sobre a ferida. Não, Ricardo, eu não te odiei. Isso é o que torna tudo tão triste. Eu te amei. Eu amei aquele menino que corria no quintal até ele desaparecer. E a pessoa que o fez desaparecer foi você. Ele recuou um passo, como se eu o tivesse esbofeteado. A verdade às vezes dói mais que um tapa. Ele olhou ao redor do quarto de novo, para a cama perfeitamente arrumada, para a bandeja de prata vazia, para a vista de uma cidade que não pertencia mais a ele. Ele viu a gaiola e entendeu que de alguma forma nós dois estávamos presos. Eu dentro dela, ele
Fora! Não sobrou nada, então? Ele perguntou a voz morta. Nada, eu confirmei. Ele não chorou mais. Apenas ficou ali, um homem oco, esvaziado de tudo. Da arrogância, da ganância, da esperança. Ele era uma casca, um dos escombros da vida que eu demoli. Adeus, mãe. Ele se virou e caminhou até a porta. Não olhou para trás. A porta se fechou com um clique suave. E o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da vitória, nem o da solidão. Era um silêncio final. O ponto final de uma longa e terrível história. Eu voltei para a minha poltrona. Peguei o livro, mas não o abri. Fiquei olhando para a capa, sem ver. O menino do joelho ralado não estava mais soterrado. Eu o tinha visto, ali, nos olhos do homem que acabara de sair. E eu o tinha matado de novo com as minhas próprias palavras. Desta vez, para sempre. A vingança não é vazia. O vazio vem antes. A vingança é o ato de preencher esse vazio com os destroços da vida de outra pessoa. Mas os destroços não preenchem nada. Eles só ocupam espaço. E no fim, você descobre que está morando num lixão. Um lixão de luxo, com serviço de quarto, mas ainda assim, um lixão. Lá fora, a garoa paulistana continuava caindo, lavando as ruas, lavando os carros, lavando a cidade. Mas aqui dentro, nada podia lavar a minha alma. Ela não cheirava mais a pó. Agora, ela tinha o cheiro daquele bolo de fubá que eu disse que odiava. O cheiro de uma lembrança que eu nunca mais conseguiria alcançar. O cheiro de algo que, um dia, foi doce e que agora estava irremediavelmente queimado. E eu estava sozinha no meu trono, rainha do meu reino de cinzas, para sempre. O telefone tocou. Eu até me assustei. Fazia tanto tempo que aquele aparelho não tocava, que eu já tinha esquecido o som que ele fazia. Era um som caro, discreto, um toque que eu mesma escolhi para ser chique, mas que agora parecia um alarme de incêndio no silêncio do meu apartamento. Quem poderia ser? Ninguém me ligava. Eu tinha cortado os laços com todo mundo que importava, um por um, como quem poda uma roseira para que só um único botão de rosa, negro e venenoso, pudesse florescer. E ele tinha florescido. E agora, as pétalas estavam caindo, uma por uma, no chão de mármore gelado. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, a curiosidade foi mais forte que o meu desejo de ficar sozinha no meu mausoléu. Caminhei até o aparelho, meus pés descalços, mal fazendo barulho no piso frio. O número era desconhecido. Melhor ainda, podia ser um engano, alguém da operadora querendo me vender um plano novo. Uma voz humana falando de coisas banais. Atendi. Alô? Minha voz saiu rouca, como se eu não a usasse há dias. E talvez não usasse mesmo. Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois, uma voz de mulher, jovem, meio hesitante. É a senhora? E ela disse o meu nome. Um nome que eu não ouvia sem um título na frente, como doutora ou senhora diretora há anos. Dito assim, solto. Parecia o nome de outra pessoa. Quem fala? Perguntei seca. Minha armadura de sempre. Meu nome é Laura. Eu sou a filha do Ricardo. Ricardo. O homem que tinha saído daqui horas antes, um fantasma de si mesmo. O menino do joelho ralado, agora um velho de alma ralada. O ar sumiu dos meus pulmões. O que ela queria? Gritar comigo? Me xingar? Me ameaçar? Eu estava pronta para isso. Eu quase desejei isso. Uma briga seria algo para fazer, algo para sentir. Não sei de quem você está falando. Menti. A mentira saiu fácil, automática. Houve outra pausa. Eu podia ouvir a respiração dela do outro lado, um pouco trêmula. Por favor, não desliga. Eu só preciso entender. A voz dela não tinha raiva. Tinha uma coisa muito pior. Tristeza. Uma tristeza genuína, funda. O meu pai chegou em casa. Ele não é mais o meu pai. Ele sentou no sofá e ficou olhando para a parede. Ele não fala. Ele não me olha. O que a senhora disse para ele? O que eu disse para ele? Eu disse a verdade. Eu peguei a vida dele, virei do avesso e mostrei todas as costuras podres, todos os remendos mal feitos. Eu mostrei a ele o monstro que ele era, o monstro que ele tinha criado em mim. Eu não tenho nada a ver com os problemas do seu pai. Minha voz era gelo puro. Ele só repetia uma coisa. Ele dizia, o bolo queimou, sem parar. O bolo queimou? Que bolo? Do que ele está falando? A senhora sabe? Aquele cheiro, o cheiro de fubá queimado que tinha tomado conta da minha alma, agora estava saindo pelo telefone, me sufocando. Eu não conseguia respirar. O bolo, aquele maldito bolo, a última coisa boa, a última lembrança de uma vida que poderia ter sido e que ele tinha jogado no lixo junto comigo. Escuta, garota, minha voz tremeu um pouco e eu odiei isso. Eu não sei de nada. Me deixa em paz. E eu desliguei. Joguei o telefone no sofá como se ele estivesse pegando fogo. Minhas mãos tremiam. Filha. Ele tinha uma filha. Uma menina que parecia ter uma voz doce, preocupada. Uma menina que amava o pai. O pai dela. O meu monstro. Como ele podia ser as duas coisas ao mesmo tempo?
horrível. No meu mundo, na minha história, ele era só o vilão. Não tinha espaço para um pai amado, para uma filha com a voz triste. A minha vingança era para ser limpa, cirúrgica, um corte preciso que arrancaria o mal pela raiz. Mas agora a raiz tinha outros galhos, outros brotos, e eu tinha cortado tudo. Eu tinha matado a árvore inteira. Fui até a janela. A garoa tinha virado uma chuva fina, insistente. As luzes de São Paulo lá embaixo pareciam joias borradas. Tantos prédios, tantos apartamentos, tantas vidas acontecendo agora mesmo. Em algum deles, uma menina chamada Laura estava olhando para o pai dela, um homem quebrado, tentando entender por que o bolo tinha queimado. E aqui em cima, no meu castelo de vidro, eu, a rainha, estava trancada com o cheiro da fumaça. Os dias seguintes foram piores. O silêncio, que antes era meu companheiro, agora era meu acusador. Cada canto do apartamento parecia gritar o nome daquela menina, Laura. Eu tentava abafar com a televisão ligada no último volume, com música clássica que eu nem gostava, mas a voz dela estava lá, no meio das notas, no meio das falas dos atores. Eu só preciso entender. Entender o quê? Que o pai dela era um lixo, que ele destruiu uma criança para se sentir poderoso, que o mundo é um lugar horrível e que às vezes a única resposta é ser mais horrível ainda. Uma semana depois, o porteiro me ligou pelo interfone. Dona Helena, tem uma moça aqui na portaria, diz que se chama Laura. Quer falar com a senhora? Posso deixar subir? Meu coração deu um pulo. Meu primeiro instinto foi dizer não, mandar embora, chamar a segurança, mas eu não consegui. Aquela voz no telefone. Eu precisava ver o rosto que pertencia a ela. Talvez, se eu a visse, se eu a confrontasse, eu conseguisse exorcizar o fantasma dela da minha cabeça. Pode deixar subir, falei. E minha voz soou estranha até para mim. Corri para o espelho. Eu estava um caco, cabelo preso de qualquer jeito, o mesmo roupão de seda que eu usava há 3 dias. Olheiras fundas. Parecia a bruxa do meu próprio conto de fadas. Não dava tempo de me arrumar, de vestir a minha armadura de mulher de negócios bem-sucedida. Melhor assim, que ela me visse como eu era, a rainha no seu reino de cinzas. A campainha tocou. Respirei fundo e abri a porta. Ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Tinha os olhos dele, os mesmos olhos castanhos, grandes, mas nos olhos dela não havia a malícia, a frieza que eu me lembrava. Havia a mesma tristeza que eu tinha ouvido no telefone e uma certa força. Ela não estava ali para chorar ou implorar. Estava ali para buscar respostas. Desculpa aparecer assim, ela disse, a voz baixa. Eu liguei, mandei mensagem, mas a senhora não atendeu. Eu não tinha nem olhado o celular. Entra, eu disse, dando um passo para trás. Ela entrou e olhou em volta. Meu apartamento, que para mim era uma prisão de luxo, pareceu impressioná-la. Ela olhou para os móveis de design, para as obras de arte na parede, para a vista incrível da cidade. O olhar dela não era de inveja. Era de quem tenta juntar as peças de um quebra-cabeça. É bonito aqui, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Senta. Apontei para o sofá onde eu tinha jogado o telefone. Ela sentou na beirada, as mãos juntas no colo. Eu sentei na minha poltrona. O meu trono. Ficamos em silêncio por um tempo. A chuva batia de leve na janela. O que você quer, Laura? Perguntei, tentando soar mais dura do que eu me sentia. Ela me olhou nos olhos. Eu quero que a senhora me conte a história toda. Não a versão dele, não a minha versão. A sua. Aquilo me desmontou. Eu esperava acusações. Eu esperava ódio. Eu não esperava um pedido de verdade. Por que eu faria isso? Retruquei. Porque eu acho que a senhora precisa contar tanto quanto eu preciso ouvir, ela disse com uma simplicidade que me cortou. Meu pai está internado numa clínica. Ele teve um colapso completo. Os médicos dizem que foi um gatilho, que ele já tinha coisas guardadas, mas o gatilho foi a conversa com a senhora. Eu preciso saber o que aconteceu, não para culpar a senhora, mas para talvez ajudar ele e para me ajudar também. Internado. A palavra ecoou na sala. Eu não queria isso. Eu queria que ele sofresse, sim, que ele perdesse tudo, que ele sentisse o mesmo vazio que eu senti por décadas. Mas uma clínica, um homem quebrado a ponto de precisar ser guardado de si mesmo. A imagem do menino do joelho ralado voltou, mas agora ele não estava só soterrado. Ele estava perdido, sozinho num quarto branco, sem entender nada. E a culpa era minha. Eu respirei fundo. O cheiro de fubá queimado estava forte de novo. Seu pai, comecei, e a minha voz era só um fio. Seu pai e eu, nós nos conhecemos há muito tempo. Nós éramos crianças. E eu contei tudo. Comecei com o cheiro do bolo de fubá que a minha mãe fazia, com o quintal de terra, as brincadeiras de rua. Contei sobre o menino novo que chegou no bairro com um sorriso fácil
e um jeito de líder. Contei como ele era meu melhor amigo e contei sobre o dia em que tudo mudou, o dia em que a brincadeira virou maldade, o dia em que ele me trancou naquele porão escuro e úmido e disse para todo mundo que eu tinha sumido. Contei das horas que passei lá dentro chorando, gritando, até ninguém mais ouvir. Contei do medo, do abandono. Contei como, quando finalmente me acharam, ele riu e disse que era só uma brincadeira. E todos acreditaram. O menino do joelho ralado, o herói, não podia fazer mal a ninguém. A menina assustada, a chorona, devia estar exagerando. Enquanto eu falava, eu não olhava para Laura, eu olhava para a chuva lá fora. Eu estava de volta àquele porão, sentindo o cheiro de mofo, o frio no corpo. Eu nunca mais fui a mesma, continuei. Aquele dia, ele não trancou só uma menina num porão. Ele enterrou ela lá, e no lugar dela nasceu outra pessoa. Uma pessoa que aprendeu que não se pode confiar em ninguém. Uma pessoa que aprendeu que, para não ser machucada, você precisa ser a mais forte, a mais fria, a mais implacável. Contei como passei a vida inteira planejando aquilo. Como estudei, trabalhei, juntei dinheiro, ganhei poder, tudo com um único objetivo: chegar o dia em que eu estaria por cima, o dia em que eu poderia fazer com ele o que ele fez comigo, destruir o mundo dele, tirar tudo o que ele amava e mostrar a todos quem ele realmente era. E eu consegui. Minha voz era um sussurro amargo. Eu tirei a empresa dele, os sócios, o dinheiro, a reputação. A última peça era vir aqui e contar para ele que tinha sido eu, que a menina do porão tinha voltado para cobrar a dívida. Eu queria ver nos olhos dele o mesmo medo que eu senti. E eu vi, eu venci, terminei de falar. O apartamento estava mergulhado num silêncio pesado. A única coisa que se ouvia era a chuva. Eu finalmente olhei para Laura. Ela estava chorando, silenciosamente. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e ela não fazia nenhum esforço para limpá-las. Eu não sabia. Ela disse, a voz embargada. Ele nunca contou isso. Ele sempre falava da infância como a melhor época da vida dele. Claro que falava. Para ele tinha sido. Sinto muito, ela disse. E o jeito que ela falou, eu acreditei nela. Ela não sentia muito pelo pai. Ela sentia muito por mim, pela menina que eu fui. Aquilo foi como levar um soco no estômago. Piedade. A filha do meu inimigo estava com pena de mim. E a pior parte é que eu sabia que ela tinha razão. A minha vida inteira tinha sido construída em cima de um buraco. Um porão escuro dentro de mim, e agora que eu tinha me vingado, o porão continuava lá. Só que agora eu sabia que a porta estava trancada por dentro e a chave estava comigo o tempo todo, mas eu nunca soube usar. Eu não quero a sua pena, falei, mais por hábito do que por convicção. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Não é pena, eu não sei, é só triste. É tudo tão triste. A senhora passou a vida inteira sofrendo por causa de uma coisa que ele provavelmente esqueceu no dia seguinte. E para se vingar, a senhora jogou a sua própria vida fora. E agora, ele está quebrado e a senhora não parece feliz. Ela se levantou. Eu preciso ir. Obrigada por me contar, de verdade. Ela caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou. Sabe, aquele bolo de fubá era o preferido dele também. A minha avó fazia. Ele sempre dizia que tinha um gosto de uma coisa que ele perdeu e nunca mais achou. E ela foi embora. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, por não sei quanto tempo. As palavras dela girando na minha cabeça. Uma coisa que ele perdeu e nunca mais achou. Será possível? Será que o menino que riu também tinha se perdido naquele dia? Será que a maldade dele também era uma espécie de porão escuro onde ele se escondeu? A vingança não é vazia. O vazio vem antes, e depois, e durante. A vingança é só o barulho que a gente faz para não ter que escutar o tamanho do nosso próprio vazio. No dia seguinte, eu fiz uma coisa que não fazia há décadas. Eu saí de casa sem rumo. Não chamei meu motorista. Peguei um táxi na rua. O motorista era um senhor falante, reclamando do trânsito, da chuva, do governo. Eu mal ouvia. Eu só olhava pela janela. As pessoas nos pontos de ônibus, os motoboys costurando entre os carros, as lojas abrindo. Um mundo inteiro vivendo, enquanto eu estava parada no tempo. Pedi para ele me deixar em frente a um supermercado. Entrei. O barulho, as luzes fortes, as cores, era tudo tão estranho. Fiquei andando pelos corredores sem saber o que fazer. Então eu vi um pacote de fubá, do lado ovos, leite, fermento. Peguei uma cesta e comecei a colocar as coisas dentro, sem pensar. Como se minhas mãos tivessem memória própria. Fui para o caixa. A menina me deu um sorriso simpático. Vai fazer um bolinho com essa chuva, hein? Que delícia! Eu dei um meio sorriso de volta. Acho que foi o primeiro sorriso que eu dei em anos, que não era de ironia ou desprezo. Voltei para o meu apartamento. O porteiro, seu Antônio, me olhou com uma
cara de surpresa ao me ver chegar com sacolas de supermercado. A senhora fez compras? Ele perguntou como se eu tivesse pousado um disco voador na frente do prédio. Pois é, seu Antônio. Deu vontade de cozinhar, respondi. Na minha cozinha, que era um templo de aço inox que eu nunca usava, espalhei os ingredientes na bancada. Eu não tinha receita. Tentei lembrar da minha mãe, das mãos dela misturando a massa, do cheiro subindo pelo forno. A minha memória era uma foto amarelada com as bordas rasgadas. Eu misturei tudo numa tigela. A massa ficou esquisita, meio mole, meio dura. Joguei numa forma e coloquei no forno. Enquanto esperava, eu não sentei na minha poltrona. Fiquei ali na cozinha, olhando a luzinha do forno acesa. E pela primeira vez, eu não pensei nele, não pensei na vingança. Pensei na minha mãe. Pensei em como a vida dela tinha sido simples. E talvez por isso mesmo, mais feliz que a minha. O cheiro começou a subir. Primeiro, um cheiro bom, de bolo assando. Um cheiro de casa, de infância. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era aquele o cheiro da lembrança que eu achava que nunca mais conseguiria alcançar. Mas aí, o cheiro mudou. Ficou mais forte, mais acre. Eu tinha me distraído. Abri o forno. Fumaça. O bolo estava preto, queimado. Uma crosta de carvão. Eu comecei a rir. Um riso que virou choro. Um choro que lavava a alma. Ali, na minha cozinha de luxo, com meu bolo queimado, eu entendi. Eu não podia consertar o passado. Eu não podia refazer o bolo. A menina do porão não ia sair de lá. Mas eu podia abrir a janela e deixar a fumaça sair. Peguei a forma quente com um pano, levei até a pia e abri a torneira. A água batendo na forma quente fez um barulho alto, um chiado de libertação. A fumaça subiu, densa, e foi em direção à janela que eu tinha acabado de abrir. Lá fora, a chuva tinha parado. O céu de São Paulo estava cinza, mais limpo, lavado. Eu não era mais uma rainha num reino de cinzas. As cinzas estavam ali, na pia da minha cozinha, e eu tinha uma esponja na mão. Eu podia limpar, podia levar o tempo que fosse, podia ser difícil, mas eu podia começar a limpar a minha própria bagunça. O vazio ainda estava lá, mas pela primeira vez ele não parecia um fim, parecia um começo, um espaço em branco, e eu não sabia ainda o que ia escrever nele, mas eu sabia de uma coisa: a história não seria mais sobre vingança, seria sobre a mulher que sobreviveu a ela e, quem sabe, um dia aprenderia a fazer um bolo de fubá de novo, um bolo só pra mim. E assim termina mais uma história que a vida me ensinou. Nem sempre o final é o que esperamos, nem sempre a justiça tem o gosto doce que imaginamos. Às vezes, ela é amarga como café sem açúcar, mas é assim que a vida é, meus queridos. Complicada, real e sempre nos ensinando alguma coisa. Se vocês gostaram dessa história, deixem nos comentários o que acharam. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Uma mulher da minha idade tem muitas histórias guardadas e vocês merecem ouvir todas elas. Até a próxima e que Deus os abençoe.